Muito bem, meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui mais uma EBD em pauta, hoje com a lição número 11, que traz como título A Realidade Bíblica do Inferno. Comigo que hoje está o evangelista João Carlinhos, que é um dos superintendentes do Tempo Central também, estará aqui nos ajudando nessa empreitada, falando a respeito desse tema tão importante, que é a realidade bíblica do inferno. Pode ser, irmão Carlinhos? Pode ser, pastor Alas, pode ser a todos os irmãos, todos os professores. É um prazer estar aqui. Que Deus continue abençoando a todos de uma forma geral. Muito bem, meus amados. O textuário da nossa lição está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática nos diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 41 até o 46. Estarei lendo aqui e logo em seguida o irmão Carlinhos estará orando ao Senhor. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar, meus amados. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Pai, de aprendermos a Tua santa e maravilhosa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, guardando e protegendo, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Meus amados irmãos, então nós vamos estar estudando nessa lição deste domingo a realidade bíblica do inferno, né? Muitos evitam falar até o nome inferno, mas é um assunto que não tem como não falar, né, Carlinhos? Verdade. É uma realidade, como a gente vai ver aqui, ele existe, não tem como a gente não falar, e para não experimentar, para não ir provar a realidade desse lugar, é só mesmo andando na presença do Senhor. Porque aquele que não obedecer a Deus, independentemente de classe social, independentemente da situação financeira que ele pertence, da religião que ele pertence, se ele não se converter, se ele não se arrepender dos seus pecados, depois da morte, vai experimentar o inferno. A lição tem aqui pelo menos 3 objetivos, que é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia e compreender a doutrina bíblica do inferno. Então, meus amados irmãos, como nós dissemos, o inferno é um tema presente na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento. Jesus, mais do que ninguém, falou sobre ele. Aliás, Jesus falou mais sobre o inferno do que do próprio céu. Isso nos mostra que é algo que precisa ser falado. Não tem como nós falar só do céu. Precisamos falar da realidade do inferno, porque ele existe. E como já dissemos, quem não se preparar vai para esse lugar de tormento eterno, de castigo eterno. Ainda que existe algumas pessoas que
tentam negar, que são pessimistas quanto à existência do inferno. A gente sabe que hoje as pessoas consideradas mais modernas, elas não acreditam que um Deus bom, que um Deus de amor, como é o nosso Deus, possa enviar alguém para o inferno. Na realidade, Deus não envia ninguém para o inferno. O homem vai sozinho. Deus não fez o homem para o inferno. Nós já lemos aqui no textuário que o inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas se o homem não quiser ir para o céu, que é aceitando Jesus, que é andando de acordo com as palavras do Senhor, não existe outro lugar. Não existe o meio termo. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, o inferno é uma realidade, um lugar de tormento eterno, um lugar de trevas eterna. Tá? O projeto de Deus para o homem não era esse. Não é esse. Nunca foi que o projeto de Deus para o homem é convivesse eternamente. É que o homem o glorificasse. Deus criou o homem para o adorar, para o glorificar, para viver eternamente. Porém, o que? O homem decidiu ouvir a voz do inimigo e desobedecer a Deus. E isso fez com que ele tivesse a possibilidade de ir para esse lugar. Né? Nunca foi, nunca será o desejo de Deus que o homem vá para o inferno. Deus, a Bíblia é muito clara sobre isso. Deus quer que todos se arrependam. Pelo desejo de Deus é que todos fossem para o céu. E no céu tem lugar para todos. Se todos se arrependerem, se todos quiserem ir para o céu, tem lugar no céu para todo ser humano. Mas nós sabemos que, infelizmente, uma boa parte dos seres humanos não entendem dessa maneira, não valorizam o céu que está ao nosso dispor e, com isso, caminham a passos largos para o inferno. Então a gente vai ver que nessa lição que o inferno é real, ele existe, não é uma ficção. Algumas pessoas colocam o inferno como uma ficção, como uma coisa que não é real, mas ele é real, ele existe e o ser humano precisa de ter essa convicção. Por isso o professor que vai lecionar essa lição no próximo domingo, é preciso deixar bem claro para os seus alunos, para que eles possam passar para os seus amigos, falar sobre eles com autoridade a respeito do inferno, dizer para eles que o inferno realmente existe, que se o homem não mudar a sua vida, não se arrepender, o destino deles é o inferno. Nós vamos ver então aqui no primeiro ponto da nossa lição, o pensamento humano a respeito do inferno. Eu vou deixar o Carlinhos aqui para ele falar para nós aqui sobre esse primeiro tópico aí, filósofos e teólogos de mentes cauterizadas, né? Bom, Carlinhos, fala com nós aí. Então, pastor Wallace, como o senhor já deu uma introdução, o inferno ele é algo real, né? Algo que a pessoa, hoje ele tem como escolher, né? Se ele quer ir para o céu, ou se ele quer continuar numa vida de pecado, se ele vai para o inferno. Mas a partir da morte não tem como ele escolher mais, é uma sentença já determinada. Se ele não for para o céu, será um castigo eterno. Às vezes, num vamos dizer assim, sentido figurado de línguas, modo de a gente falar, a gente até às vezes expressa passará a eternidade, ou estaremos lá, como se diz assim, experimentar o inferno, mas o inferno não tem como ir lá e só experimentar e sair, né? A eternidade ela não passa, né? Ela é uma coisa que ele vai constante. ser eterno para toda a eternidade, né? Ou céu ou inferno, né? Não tem meio termo, né? E um dos objetivos dessa lição aí seria justamente mostrar isso aí, né? O pensamento humano a respeito do inferno e saber, no ponto 2, como a palavra do inferno aparece na Bíblia, e o ponto 3, compreender a doutrina bíblica do inferno. Neste ponto primeiro aí, o pensamento humano a respeito do inferno, nós vemos aí no item 1 aí os filósofos, teólogos de mente cauterizada que querem tirar, né, essa doutrina bíblica, querem desmentir ou querem criar
um pano passar por cima. Alguns modernos ainda nas suas igrejas não querem nem que fale a palavra inferno, porque é uma palavra muito dura, severa. Mas olhamos para a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus no Novo Testamento, ele ensinou mais a respeito do inferno do que falou do céu. Por quê? Porque ele não quer que o ser humano vá para este lugar. Ele quer que o ser humano se arrependa, ele quer que o ser humano experimente o grande amor de Deus, que está lá em João 3,16, né? Que amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas que tenha, que conseguisse chegar a ter a vida eterna com Cristo, né? Mas infelizmente o ser humano, ele vira as costas para Deus, né? E muitos filósofos, teólogos de mentes cauterizadas tentam fazer com que isso passe desapercebido e vai cair na descrença de muitos, né? Nós olhamos aí, pastor, que mente cauterizada, uma consciência cauterizada, está diretamente ligada na apostasia. Timóteo ele escreveu sobre isso e Paulo foi bem, quando ele falou sobre isso lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, dizendo que mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo cauterizado as suas próprias consciências. Então muitos, até homens que se dizem que falam a palavra de Deus, tentam abafar este assunto de inferno, não querendo trazer essa realidade para o ser humano. Mas isso é uma realidade e a Bíblia afirma categoricamente que há só dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Então, a gente vê falando aí dos teólogos liberais, né, eles têm digamos, a sagacidade de afirmar que o inferno é apenas algo simbólico, quando ele aparece na Bíblia, como uma metáfora para algum ensino ali, mas que não é uma realidade, que não existe fisicamente. Ele nunca descreve, esses teólogos liberais, ele não descreve o inferno como algo real, como uma coisa que realmente existe e que quem não aceita Jesus vai ser punido, como a Bíblia nos garante. Nós acreditamos na Bíblia, nós cremos na Bíblia. Então, para eles, um texto ou uma história em que a palavra inferno ela aparece, ela está presente, a busca apenas transmitir algum tipo de conceito moral, espiritual, mas nada mais do que isso. Então, o teólogo liberal, o homem moderno de hoje, infelizmente, eles não aceita a ideia da realidade do inferno como descrito na Bíblia Sagrada, em especial aqui no Novo Testamento. Porque, mais uma vez eu digo, eles acreditam muito nessa ideia de que porque Deus é um Deus bom, Deus é um Deus justo, e Ele não vai permitir que ninguém vá para o inferno, para um lugar de tormento. Então, eles afirmam que o propósito de Deus é que no final de tudo haja uma reconciliação entre todos os homens, todos se acertam ali e descartam a ideia de um inferno, a ideia de uma punição eterna, de um lugar físico, né? Ou seja, é um pensamento que vai contra a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, nós não podemos nos deixar levar por esse pensamento de achar que porque Deus é um Deus de amor, Ele não vai permitir que o homem vá para o inferno. É só nós lermos a Bíblia que nós vamos entender isso. Deus é amor, mas o inferno existe para aquele que não quiser obedecer às suas palavras. Então, são pessoas que negam a Bíblia Sagrada, negam o inferno, negam a realidade até do próprio Cristo, negam a realidade do sobrenatural e não conseguem entender, aceitar essa ideia de um lugar real, né? Então, e nós vemos aí, pastor, o perigo desses homens que se dizem teólogos, que não só esse tema nessa doutrina como o inferno, mas como outras que a gente já passamos em lições anteriores, alguns homens até graduados de renomes aí, né? Já tem até trazido aí um ensinamento e querendo trazer atualização bíblica, né? Tirar algumas coisas, atualizar a Bíblia. tentar
negar a existência desses tipos de assuntos em que a Bíblia diz que é pecado e faz com que o homem vá para o inferno. Então, nós temos na Bíblia diversos textos que fazem alusão a pessoas que se tornaram rebeldes, insensíveis e de modo deliberado, escolheram trilhar o caminho da desobediência, negando os valores espirituais e morais. Aí, se o professor quiser anotar aí, tem aqui alguns textos que falam sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 15, que mostra o coração insensível do povo. Em Romanos capítulo 1 e 28, fala ali do homem desprezando o conhecimento de Deus e passando a viver um estado de vida pecaminoso. Efésios 4, 17 até 19, diz também que os cristãos não devem viver como gentios, que são separados de Deus por causa da dureza do coração. E também lá em Hebreus 3 e 13, que fala da consciência cauterizada, né? Ali o autor, ele aconselha os cristãos a não serem endurecidos pelo pecado. E também Timóteo 4 e 2, a gente até falou aqui sobre isso, de homens com as suas consciências cauterizadas, ensinando mentiras. E aí a gente entra aqui, esses teólogos liberais aqui, que tentam disseminar essa ideia de que o inferno não é algo real. Mas o nosso tempo, como é curto, nós vamos ter que adiantar aqui. O assunto dá vontade de você ficar falando sobre ele aqui muito tempo, mas nós precisamos de correr aqui por causa do nosso horário. No segundo tópico aí, desse primeiro ponto, nós temos o ensino do universalismo. Hein, Carlinhos? Então, nós aqui, nesse ensino aqui, o quê? É que há uma crença por parte desses teólogos de que, no final da conta, né, os homens serão todos reconciliados e salvos, né, por Deus, não importando o tipo de vida que tiveram aqui nessa terra, né? É uma ideia que não tem como a gente que tem conhecimento da Bíblia Sagrada aceitar. Então, nós vemos, pastor Wallace, que o próprio Jesus Cristo, ele deixou bem claro que esse tipo de coisa não entraria no céu, né? Aonde nós vemos aí o universalismo, né? Ele tem a ideia central de que, por amor que Deus tem para com o ser humano, né, com ele ser um Deus de amor, ele não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Mas só que Jesus, ele fala sobre isso aí e ele ainda aconselha, né? Se nós olharmos lá em Marcos capítulo 9, quando ele falava acerca de alguns pecados, algumas coisas que o ser humano estava cometendo, ele falava e ele dizia para que se tomasse cuidado sobre esse tipo de coisa, né? E ele ainda dizia, olha, se você tem a sua mão e ela te escandaliza, vamos ler aqui só para nós termos a consciência de que Jesus disse aqui, ó, e se a tua mão te escandalizar, corta, é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então Jesus, ele alertava o povo, ele aconselhava o povo e dizia com todas as palavras, né, olha, se tal coisa está te atrapalhando você, se a tua mão está te escandalizando, se o teu olho está te escandalizando, é melhor você ter um olho só e ir para o céu, ir para a vida eterna, do que você ter os dois e ir para o inferno. Se a tua mão te escandaliza, se o teu pé te escandaliza, é melhor você ter um e ir para o céu, do que ter os dois e ir para o inferno. É lógico que isso é uma metáfora que ele estava dizendo, né? Lógico. Mas era uma coisa que ele estava afirmando categoricamente da realidade do inferno para aqueles que desobedecem a palavra do Senhor, né? E o pior é que esses universalistas aí, esses teólogos universalistas, eles se baseiam ainda em textos, né? Eles interpretam equivocadamente alguns textos da Bíblia para poder dar base nos seus pensamentos. Vou passar para vocês aqui alguns dos textos que eles se baseiam, para vocês em casa aí analisar certinho e ver como não tem condições de ter isso aqui como uma base para esse pensamento universalista desse povo. Romanos capítulo 5, versículo 18, 1 Coríntios 15, 22, Colossenses 1 e 20, são algumas das citações que eles afirmam ali que Deus é bondoso, Deus é justo, é maravilhoso e que vai alcançar todos com a sua graça, né? Então eles se baseiam em textos, né? Porque a graça de Deus, o pecado abundou, mas a graça superabundou. Então eles pegam alguns textos desses aí, vocês podem ler em casa com calma, para basear essa doutrina deles, que é completamente fora, uma hermenêutica completamente furada,
hermenêutica completamente distorcida da realidade. Então, meus amados irmãos, o ponto de vista que é apresentado por esses universalistas, eles se chocam completamente com a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que nós não podemos pegar um versículo ali e formar uma doutrina dele, temos que analisar todo o contexto deles. E o que eles fazem aqui é pegar versículos sem contextos para criar uma doutrina. Então, essa interpretação deles, ela choca completamente com a Bíblia, que revela claramente, como já foi lido aqui, que há punição eterna da parte de Deus para aqueles que escolherem trilhar o caminho da porta larga, do caminho espaçoso, e isso vai resultar em perdição eterna. Então, não tem como a gente dar qualquer atenção, qualquer tipo de crédito para uma doutrina como essa desses teólogos universalistas. A Bíblia é clara, o inferno, ele existe, e quem não aceitar Jesus, quem não trilhar um caminho direito, um caminho de acordo com a palavra de Deus, ele vai passar por esse... Passar não, né? Já falamos aqui que é um tormento eterno, um sofrimento eterno, e que não vai haver mais condições de se escapar de lá. Hoje o homem tem esse direito, tem essa possibilidade, ele pode escolher, porque a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança, enquanto nós temos vida, nós temos condições de escolher. Mas, chegando à morte, meu amigo, cessa-se todos os direitos, todas as opções. Agora é esperar o juízo. Então, se o homem não quer conhecer o inferno, ele precisa de aceitar Jesus como Salvador. No terceiro tópico da nossa lição aí, fala o alerta apostólico. Bom, Carlinhos, fala para nós um pouco sobre os apóstolos também nos alertaram, né, sobre a realidade do inferno. Então, pastor Wallace, nós vemos aí que o apóstolo Paulo mesmo foi um dos que mais bateu em cima disso aí, né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre, nos seus ensinos, nas suas cartas, podemos ver que a igreja, quando nós começamos a ler e a estudar as cartas de Paulo, nós podemos ver que a igreja está na sua reta final, né? Porque as coisas que o apóstolo Paulo falou naqueles dias, parece que nós estamos vendo todos os cumprimentos dela nesses dias. Como já falamos da apostasia, de homens querendo desvirtuar a Bíblia, querendo atualizar a Bíblia, fazer com que a Bíblia se adere aos seus costumes, aos seus bel prazer, no seu modo de viver, esquecendo que não é a Bíblia que tem que se adequar com nós, mas nós é que temos que nos adequar de acordo com o que a Bíblia diz, né? E Paulo, ele diz lá, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, aí, citado pelo comentador aí, comentarista da nossa lição, dizendo que como Janes e Zambes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. É o que nós estamos vivendo nesses dias que nós estamos passando. Verdade. Nesses dias que nós estamos vivendo hoje, parece que tudo que o apóstolo Paulo ensinava e alertava naqueles dias, parece que nós estamos vivendo nesses dias, acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo na atualidade. E aí as pessoas muitas vezes se baseiam na aparência, né? Não, aquele é um homem de Deus, prega a Bíblia, mas muitos, por não ter uma base, não ter uma profundidade na palavra de Deus, acabam se levando, deixando se levar por discursos inflamados, oratórias bonitas, e acabam recebendo esses ensinamentos e acreditando nisso como sendo algo da parte de Deus. Então Paulo já alertava naquela época, e mais do que nunca hoje, como o Carlos já disse aqui, está aí na nossa cara. Nós estamos vendo isso acontecer todos os dias. Os falsos ensinadores estão por aí aos montes. E, infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda caindo nessa cilada, caindo nas lábias dos falsos mestres, deixando de lado, às vezes, um evangelho que ele já aprendeu, para dar ouvido a esses falsos ensinos, essas fábulas que Paulo já ensinava que iriam acontecer. Então, por isso, mais do que nunca, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mais do que nunca precisamos
orar, pedir a Deus que nos dê entendimento, para a gente não ser levado por esses falsos ensinadores, esses falsos mestres que se levantam por aí, que a cada dia mais vai aumentando, porque à medida que Cristo vai se aproximando da volta dele, esse número de falsos mestres vão aumentando cada vez mais, e tudo isso, lógico, como uma orientação do inimigo para fazer com que desvirtue o cristão do caminho verdadeiro. Então precisamos estar atentos para não sermos enganados por essas falsas aparências de piedade, como diz o apóstolo Paulo aqui, né? Que negam muitas das vezes um ensino que a gente já aprendeu que é verdadeiro, e aí as pessoas acabam ainda acreditando nesses camaradas aí. Então, nós precisamos estar firmes, não dar ouvido, como Paulo diz, não dando ouvido às doutrinas de demônio, tendo as suas mentes cauterizadas. Esses, nós já falamos aqui, o Carlinhos já falou aqui, que desses teólogos liberais que têm a mente cauterizada e tentam cauterizar a mente de outros com esses ensinamentos. Infelizmente, eles conseguem, muitos são levados por esses ensinos, mas o crente verdadeiro, um crente que tem base bíblica, um crente que participa de escola dominical, que participa de curso de doutrina, ele dificilmente ele é levado por esses ensinos falsificados, né? Infelizmente, pastor Wallace, muitos têm entrado, se enveredaram por este caminho. Há poucos dias, conversando com o moço, foi muito tempo crente, teve um bom testemunho, mas está longe dos caminhos do Senhor. E eu falando com ele, daí eu trouxe até uma palavra meio severa em cima dele. Eu falei bem assim: rapaz, olha, para pessoas que já estão desviadas é até difícil você pregar, porque você sabe qual é o caminho, ou é céu ou é inferno. E se você morrer, você sabe qual caminho que você vai seguir? Ele falou bem assim: Deus é grande misericórdia. Eu falei: não quero saber se Deus é grande misericórdia, porque já provou o amor dele lá no João 3,16. O amor dele foi tão grande que Jesus ele morreu para pagar todo o pecado da humanidade se a humanidade se convertesse. Mas você está preparado, se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Ele falou bem assim: não, para o inferno não vou, porque Deus me ama muito. Eu falei: rapaz, mas Deus já te amou. De uma tal maneira que Jesus morreu. Então, como que a pessoa fica cauterizada nesses ensinos aqui, achando que Deus, no finalzinho, vai tirar eles e livrar eles do inferno, da condenação eterna? Pois é, infelizmente é uma realidade isso aí. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Essas pessoas, que eles venham aí mudar de ideia e saber que se ele não se consertar, o inferno o aguarda. O segundo ponto da nossa lição aí tem o título: Como a palavra inferno aparece na Bíblia. E aí nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Como é que essa palavra ela aparece na Bíblia. Então nós vamos ver aí que a definição que a Bíblia faz sobre a palavra inferno, ela é vista nos dois testamentos, sendo que no Antigo ela é definida como Seol, né? E no Novo Testamento a palavra mais usada é Hades, né? Seol, que refere ao mundo dos mortos, também um lugar sombrio, onde os mortos vão. Ali, as pessoas que não tiveram o cuidado de se consertar com Deus, de se arrepender, vão para esse lugar, esse Seol. Então, nós precisamos de estar alerta e ver que não é à toa que essa palavra ela se encontra na Bíblia. Jesus, os escritores, sempre quando falam sobre essas palavras, eles procuram deixar muito claro o verdadeiro sentido dessa palavra. Não é coisa para se brincar, a coisa é muito séria. A palavra inferno, a gente vai ver aqui o significado dela. Se o homem se parasse um pouquinho para pensar no que significa essa palavra, lá nos originais, o significado dessa palavra, ele pensaria um pouquinho mais na sua situação para não querer ir conhecer esse lugar.
Então vamos ver aí, no Antigo Testamento, meu carinho, eu falei uma coisa aqui, mas fala mais alguma coisa sobre essa palavra inferno no Antigo Testamento. Então, pastor Alas, no Antigo Testamento aí nós vemos aí ela usada como Seol, referindo muitas vezes aí a ideia de morada dos mortos, né? Como podemos ver aí que o comentador colocou várias citações aí, e muitas citações até mesmo no Antigo Testamento que citava ali, colocava tanto o ímpio como os que morriam aguardando a promessa nesse lugar, né? Ou seja, num lugar embaixo, né? Lugar dos mortos, mas porém com destinos ou um grande abismo, como a Bíblia Sagrada lá no Novo Testamento vai deixar bem claro sobre isso, né? Isso. E tanto que o comentador até colocou aí, citação aí de Salmos 16, versículo 10 aí, que, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que os teus santos sejam vivam na corrupção, né? Isso aí Jesus estava deixando bem claro lá no Novo Testamento, quando ele falou aquela passagem de Lázaro e o rico, aonde estava as duas determinado grupo de pessoas, né? E nós vemos aí que Jesus, quando ele teve naqueles dias, os 3 dias no seio da terra, a Bíblia Sagrada nos diz que ele desceu até neste lugar onde era o lugar dos mortos, a morada dos mortos. E lá, nós olhamos e vemos que a Bíblia diz que ele levou o cativo e o cativeiro, que eram aqueles que estavam aguardando o retorno de Jesus, e pregou severamente para aqueles que estavam lá no inferno a mensagem, dizendo que ele haveria de vir e cumprir-se o que os apóstolos, os profetas no Antigo Testamento anunciavam, que ele haveria de vir para libertar, para salvar os homens, né? E aqueles que aguardaram essa promessa, a Bíblia diz que ele levou junto para Deus, debaixo do altar de Deus, né? E nós vemos também citações bíblicas. Uma certa vez o rico e o Lázaro, quando morrem, Jesus falando essa parábola, ou uma passagem, né, porque ali fala o nome das pessoas, parábola, então não é uma parábola, é uma passagem bíblica, é um acontecimento real que aconteceu, e deixa bem claro que este estado, já no sofrimento, não tem como o ser humano revogar ele, né? Lá no ser humano, naquele lugar onde o ser humano está já em tormento, não tem como ele pegar e pagar os seus pecados, como algumas religiões aí apregou, né, dizendo que a pessoa vai para lá, paga os seus pecados, com um determinado tempo ele sai. Não tem como. Porque quando o rico ergueu os olhos e viu Lázaro lá no seio de Abraão, já no descanso, aguardando Jesus voltar, ele disse: ó, pai Abraão, mande que Lázaro venha refrescar a ponta da minha língua. Ele falou: não tem como atravessar esse grande abismo. Ah, então mande que ele vai lá pregar para os meus irmãos, que eu não quero que eles venham aqui para este tormento. Isso, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele retrata sobre isso e confirma dizendo, João, quando teve aquela visão, e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno, e os mortos que... e segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então, esses que morrem nesses dias, que estão neste lugar provisório, eles vão simplesmente levantar para receber a condenação eterna. É onde nós vamos aprender mais adiante, né? Um lugar mais profundo, um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, vai ser um sofrimento para toda a eternidade, né? Então é isso aí. Então, no Antigo Testamento, a gente vê que a palavra Sheol, né, significa aí mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova. Essa ideia, né, que traz no Antigo Testamento, morada dos mortos. O Calém já disse aqui que no Antigo Testamento, então, todos que morriam desciam, né? Lógico que não era que o salvo ia para o inferno, mas era para baixo, havia lá uma distância, uma separação, né? E isso já havia um propósito de que quando Jesus viesse a essa terra, esses que morreram, né, salvo, eles iriam ser resgatados desse lugar, e isso aconteceu, como o Karen já disse, quando Jesus morreu, ele desceu até esse local e levou, né, as almas daqueles que morreram salvos,
e hoje eles estão no paraíso, né, ou no altar de Deus, esperando ali o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, e não estão no mesmo local. O inferno hoje, a gente vai ver aqui agora nesse segundo tópico, né, no Novo Testamento, o inferno hoje, ele é para baixo, salvo a partir do momento da morte de Cristo. Todos aqueles que morrem em Cristo, eles sobem para o paraíso, mas aqueles que não aceitaram a Cristo, eles continuam descendo para o inferno, que agora no Novo Testamento recebe uma palavra grega, né, traduzida aí para Hades, né, significa tem o mesmo significado, né, lugar de castigo, né, estado de morte que o ser humano experimentará no final da sua vida. Então, a palavra muda a palavra, mas o conteúdo em si é o mesmo, é sofrimento, é castigo, é lugar de tormento. E além dessa palavra Hades, né, traz também uma outra palavra, né, Tártaro, né, que traz a ideia de um abismo mais profundo, aliás, mais profundo que a sepultura, né, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas más obras. Os anjos caídos também estão presos neste lugar. E uma outra terceira palavra, que é Geina, né, que também aparece no Novo Testamento aí. Mas juntando tudo, essas palavras, a gente vai ver que todas elas nos levam para o castigo eterno. Então, essa palavra Geina, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, né, que vem também lá do hebraico, que ela foi tirada ali, atrelada ali ao vale de Inon, né, que era um local que existia ao leste de Jerusalém ali, onde os adoradores de Moloque, né, sacrificavam crianças ali no fogo. Era um local que havia um fogo ali constante ali, chamado de Vale de Inon, e fizeram aí uma comparação aí com essa palavra, mostrando ali o que é realmente um lugar de tormento, um lugar de sofrimento eterno, e que o ser humano precisa fazer de tudo para não ir para esse local. Então, o inferno, o homem, ele precisa fazer de tudo para que o nome dele, o dia que Cristo for chamar, o nome dele esteja escrito no livro da vida. Porque se não estiver escrito ali, na realidade ele já vai estar lá no sofrimento. Porque hoje, quando o homem morre, ele já vai para esse lugar de sofrimento eterno, né? Não vai ser esperar chegar o dia do julgamento para ele experimentar. Não. A partir do momento que ele já morre, a sua alma, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o inferno. Não existe esse negócio também aí que alguns ensinam de que a alma está dormindo nesse período e tal. Não. O homem, quando morre, ou ele vai para o paraíso, só vai para o paraíso, ou ele vai para o tormento já de imediatamente. Nós vemos isso nessa passagem aqui, que o Carlinhos falou, do rico e o Lázaro, né? Mostrando que aquele rico, quando morreu ali, já foi para o inferno, ele não ficou dormindo sua alma ali, não, já estava sofrendo no inferno, enquanto Lázaro já estava no seio de Abraão. Então, é uma coisa muito séria que o homem precisa analisar, precisa de pensar sobre isso. Não é só pensar no céu, não é só pensar na beleza do céu, é pensar na tristeza que é viver o inferno. Lógico que Deus não quer que o homem vá para o céu só porque tem medo do inferno, mas é preciso sim analisar que o sofrimento ali vai ser terrível e que tem como se livrar desse local. Só depende de mim, depende de você. Tem condições, todo homem tem condições de se livrar desse local. Então, e nós, como eu até citei aqui, pastor, o Apocalipse, lá onde João teve aquela visão dos livros selados, confirmando o que o senhor disse aí, né, lá no estado onde ele já está, é o lugar já de tormento, já é um lugar de sofrimento, né? E ele só vai ser mexido ali no último dia do juízo final, para ser lançado na onde nós vemos aí no Geena, no estado final aí, o diabo e seus anjos para toda a eternidade de sofrimento, né? Mas desde já, quando ele morre, a Bíblia diz que ele já está em tormento, já está no inferno, sofrendo, né? Aqueles que morrem sem Cristo, né?
tentando achar uma passagem aqui, mas eu acho que eu anotei o... Não, Isaías, no capítulo 33 e 34, ele fala um pouquinho dessa situação do inferno. Ó. Isaías 33, 24, assim, e morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Na verdade, era um outro texto, mas deixa para depois, não é esse texto aqui não. É Isaías 33, mas eu me perdi no versículo aqui. Mas Isaías fala lá falando dessa realidade do inferno, da tormenta que apoderará do ímpio, desse fogo devorador que existe ali no inferno. Então nós vimos nesse segundo ponto aí, essas palavras que foram usadas para definir a palavra inferno na Bíblia. Eu acredito que os irmãos que já estudaram, é tarde, até mesmo na escola dominical já passando por esse assunto, essas palavras são bem conhecidas, mas aí o irmão vai ter a oportunidade de estudar ela com mais detalhe nessa próxima lição aí. No terceiro ponto, nós temos a doutrina bíblica do inferno. Nós vimos aqui a definição da palavra inferno na Bíblia, agora a doutrina bíblica do inferno. O primeiro tópico fala do conceito bíblico de inferno. Irmão Carlinhos, fala para nós aí uma coisa sobre esse conceito bíblico do inferno. Então, pastor Alas, no início nós falamos até acerca de alguns querer colocar o grande amor de Deus para com o ser humano e livrar ele desse castigo eterno. Né? Mas só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus ele jamais faria um lugar como esse para o ser humano ser lançado lá. Né? A Bíblia diz que o inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno ele não foi criado para o ser humano habitar e entrar nesse lugar. O homem vai para lá por causa da desobediência dele, porque não dá crédito à palavra do Senhor, prefere levar a sua vida no bel prazer no pecado, e isso faz com que ele vire as costas para Deus, não aceita o chamado de Deus na sua vida e acaba indo por causa da sua desobediência para o inferno. Mas o inferno, nesse conceito bíblico aí, ele foi criado para o diabo e seus anjos, né? E a Bíblia ela relata várias vezes sobre isso. Jesus, ele sempre, nos seus ensinamentos, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento também, Deus falando através dos profetas, Deus ele sempre alertava o povo para não ir para este lugar e ele ainda aconselhava. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 19, versículo 20, ele fala sobre o castigo que viria sobre o povo por causa da desobediência e ainda fala assim, ó, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta. E aconselha o povo dizendo, olha, escolhe, pois, a porta da vida eterna. Escolhe a porta da vida para que viveis. Nós olhamos para Jesus, Mateus 25, 41, ele disse, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno não foi preparado para o ser humano, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O desejo de Deus é que todos chegam ao conhecimento, como está em João 3,16, né? O amor dele foi tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né? Se o mundo todo quisesse, a grande porta que ele abriu para que o homem fosse escape dessa condenação eterna foi esse. Jesus Cristo que morreu no nosso lugar, pagou os nossos pecados, nos rasgou a cédula que nos levava a vida eterna sem Cristo, que é a vida para o inferno, rasgou aquela cédula, mas o ser humano, infelizmente, ele continua fazendo outras dívidas, né? Ele abandona esse grande preço que foi pago em resgate da nossa alma e continua fazendo novas dívidas e acaba sendo levado a este inferno. Então a gente vê aí o conceito bíblico de inferno, né? O inferno ele é descrito, né, teologicamente como um lugar de punição eterna. Para quem é? Para todos aqueles que optaram por viver neste mundo de maneira rebelde, contrário, fazendo descaso da palavra de Deus, rejeitando a Deus, aqueles que deliberadamente rejeitam a Deus, por isso vão sofrer esse castigo, vão sofrer a ira de Deus, mas por quê? Por causa de seus pecados, por causa da rejeição do plano da salvação em Cristo. O homem vai viver eternamente separado de Deus, porque ele quis, foi uma escolha dele. O homem agora, pecador,
estará separado eternamente de Deus. Ele não vai poder mais desfrutar do amor de Deus na sua vida, como hoje ele pode, se ele querer, ele pode desfrutar desse amor, dessa graça de Deus, da presença maravilhosa de Deus na sua vida. Hoje nós temos tempo para isso, mas vai chegar um tempo que não vamos mais ter essa opção. Então o homem precisa de definir isso hoje. Eu quero viver a eternidade com Deus, quero viver a eternidade ao lado do Senhor, eu tenho que obedecer a sua palavra. Mas à medida que eu recusar, que eu não querer obedecer a palavra do Senhor, eu estou escolhendo, eu estou decidindo a seguir um caminho largo, um caminho espaçoso, mas que conduz à perdição eterna. Então, todos aqueles que escolherem um caminho largo, um caminho espaçoso, um caminho que tudo pode, vai parar nesse lugar de perdição eterna. E Deus não deseja isso para ninguém. Não é que Deus quer punir o homem, mas é o homem, é a escolha errada do homem, é que faz com que ele chegue nessa situação, vá parar nesse lugar. O segundo tópico aí, adiantando aqui, o que ensina a doutrina? Fala para nós aí, Carlinhos, o que ensina a doutrina sobre essa realidade do inferno aí? Essa realidade, pastor, ela é descrita como um lugar de tristeza, né? De vergonha, de dor extrema, de agonia. Isso porque o ser humano ele irá para o inferno de maneira integral, né? De corpo e de alma. Ele irá dessa forma. Lá ele vai sofrer, lá ele vai sentir a vergonha eterna, lá ele vai sofrer dores, agonia tremenda. Jesus chegou a dizer, lá o fogo nunca vai se apagar, ele vai sentir o calor, o ardor do fogo. O bicho nunca vai morrer, e é um estado dessa para toda a eternidade. Então, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, não é uma coisa artificial, não é uma coisa inventada por teólogos, por pregadores, por homem qualquer, não. É um ensino bíblico. Então, a Bíblia ensina essa doutrina do inferno. Um lugar de tristeza, de vergonha, de dor, como diz o comentarista aqui. E nós temos na Bíblia abundantes passagens que envolvem o inferno. Como, por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, 41, 46, o assunto ali é sobre julgamento, inferno. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 9, Paulo ali está mostrando que sofrerão penalidade todos aqueles que rejeitarem a Deus. E essas penalidades elas são vistas nessas palavras que nós já falamos aqui, Sheol, Hades, Geena, Tártaro. Nós já falamos aqui algumas sobre essas palavras aqui. Agora, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, se referindo à palavra Tártaro, aqui, se você for ler lá no capítulo 2, versículo 4, falando aí do abismo mais profundo do inferno, nós vemos ali que essa palavra, de acordo com o apóstolo Pedro ali, ela pode ser entendida de duas maneiras. Uma região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos gregos como habitação dos ímpios mortos, onde sofre punição pelas suas más obras. E também uma segunda maneira aqui é correspondente ao Geena dos judeus, que é lançar ao Tártaro e manter cativo no Tártaro. Então são duas respostas que nos levam aqui ao mesmo entendimento, ao mesmo lugar de tormento. E a gente vê que é uma doutrina que está constante na Bíblia, desde Mateus, no Novo Testamento, até o Apocalipse. Nós vamos encontrar a Bíblia falando sobre essa doutrina do inferno. Então, não é uma coisa que o crente inventou, que o pastor inventou para colocar medo nas pessoas. É o próprio Jesus que falou, os próprios profetas, os apóstolos, todos falaram a respeito dessa doutrina, e ela existe e é uma doutrina real, verdadeira, e que o homem queira ou não queira, ela vai se cumprir na vida daquele que não consertar a sua vida. E o senhor falando sobre o Tártaro, pastor, nós vemos aí que ele é um lugar tão ruim, um lugar tão, vamos trazer assim uma palavra triste, tão
de castigo tão violento que a Bíblia menciona alguns anjos caídos que, segundo alguns teólogos, se eles ficassem aí no espaço, aí como alguns estão aí, a Bíblia fala que eles estão aí nas regiões celestiais, alguns anjos, nos lugares elevados aí no céu, eles poderiam estraçalhar o ser humano com a sua velocidade, né? Com a sua ira. Mas Deus não permitiu que eles ficassem soltos e prendeu neste lugar já para eles estivessem sentindo aí esse lugar terrível que vai ser, né? E eles estão lá. E no final vai ser tudo isso aí, né? Vai ser o Tártaro jogado tudo lá, né? É tão terrível, né, que se você ler lá algumas passagens da Bíblia aqui do Novo Testamento, principalmente que fala a respeito do sofrimento que é esse lugar, Mateus 25, Marcos 9, 43, Lucas 16, 23, Tessalonicenses 1 e 9, como eu disse, Apocalipse 14, 11, ali mostram a dimensão do castigo e do sofrimento que terão aqueles que forem morar nesse lugar aqui, esse lugar de perdição, né? A Bíblia fala aí de ranger de dente, né? Fogo, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo, são palavras que a Bíblia usa para mostrar a severidade e a tristeza que é para aqueles que forem para esse lugar de tormento eterno. O terceiro tópico aí, para nós já caminhar para o final da nossa lição, fala o castigo eterno, né? Nós temos falado aqui sobre isso praticamente durante toda essa aula, né? Mostrando que o castigo ali não é um castigo temporário. Vou sofrer ali tantos anos, mas depois isso acaba, isso passa. Não, é castigo eterno. Não vai haver fim para esse castigo. Assim como para o salvo é um lugar de alegria eterna, de gozo eterno, para o ímpio também é um local de punição eterna. Ele vai ser punido pelo resto, pela eternidade. Não vai haver sofrimento, não vai haver fim para esse sofrimento. Então, a coisa é, se o homem pensasse sobre isso direitinho, ele pensaria mais em ter um concerto com Deus, em ter uma vida melhor com Deus, porque o inferno realmente é assustador. Né, meu carinho? Então, pessoal, e nesse ponto aí, no último ponto aí, o castigo será eterno, o comentador colocou algo interessante, né? Que este castigo ele não veio direto, esse castigo que veio do pecador, ele não veio criado por Deus, né? Ele não foi criado por Deus, esse castigo. Como nós já dizemos aí, né? Deus ele quer que todos os seres humanos se salvem. Mas só que ele disse, né? Contudo, precisamos observar algo importante, né? A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas o fruto da escolha do ser humano, né? Que vive deliberadamente, em rebelião contra o Altíssimo. E o ensino bíblico ele é claro e simples. Não tem como a pessoa correr fora, né? Não tem como a pessoa abrir uma brecha, não tem como a pessoa abrir uma janela. Esse ensino não tem como a pessoa querer mudar um contexto bíblico, né? O castigo, ele vem e vai ser eterno, como está em Mateus 25, 46. Mas os que escolherem a Cristo receberão a vida eterna, como está em João 5, 26. Né? Nós vemos aí uma coisa muito interessante, o comentador, e já no finalzinho aqui ele deixa bem claro que o castigo ele não veio do Altíssimo, ou não foi deliberado por Deus, primário por Deus, mas é porque o homem escolheu, e ele ainda deu oportunidade. Né? Aqueles que escolherem a Cristo receberão a vida eterna, como está em João 5, 26. Então, por que eterno, né? Talvez a pessoa fale, por que esse castigo tem que ser eterno? Por que ele não pode ser só temporário, né? Algumas das razões, né, do porquê desse castigo eterno. Por quê? Porque o homem rejeitou a Deus. O homem simplesmente virou as costas. Quem foi para esse lugar? Porque rejeitou as oportunidades que tiveram, ele rejeitou a bondade, o amor de Deus, ele abriu mão disso. Então, por isso, essa punição será eterna. Então, nesse particular, envolve teologicamente aqui a natureza de Deus, pois como Deus é um Deus justo, ele fará a adequada punição também para o homem que não o quis, o homem que o rejeitou. Então, até nisso Deus é justo. Ele vai, da mesma maneira como Deus vai
agraciar, vai receber os que santificaram a sua vida, e viveram uma vida de santidade, que abriram mão dos prazeres deste mundo, não optaram entrar pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso, mas optaram a ter uma vida mais regada, mais obedecendo a palavra de Deus. Deus, na sua justiça, Ele vai também fazer com que essa pessoa possa viver uma eternidade de gozo, de alegria, gozando da sua presença ali constantemente, enquanto o homem que optou por viver sem Deus, que virou as costas para Deus, que rejeitou todas as oportunidades que tiveram, esses também vão ser punidos por Deus com justiça. E essa justiça já está determinada, vai ser eterna, sofrimento eterno, não tem como depois escapar disso aqui. Então hoje o homem, ele tem essa oportunidade. O professor deve deixar bem claro isso para o aluno, para que o seu aluno também possa passar para os seus amigos que ainda não tiveram esse encontro com Deus, de que hoje ele tem essa liberdade de escolher entre o céu e o inferno. Está na mão dele, basta ele querer. Ele abrir mão dos prazeres deste mundo. Às vezes parece difícil, a gente olha tanta coisa boa aparentemente que o mundo oferece. O banquete que o mundo oferece é muito bom, humanamente olhando. Assim como Daniel, quando chegou lá na Babilônia, o rei ofereceu para ele as melhores comidas, colocou à sua frente, mas ele colocou no coração dele: eu não vou me contaminar, porque ele sabia que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos e coisa e tal, e ele sabia que não devia fazer aquilo. E assim é o homem hoje também. Assim como Daniel colocou no coração dele não se contaminar, o homem hoje em dia também pode fazer isso. Não, eu não vou me contaminar com o mundo, eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu vou seguir a Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus. E fazendo isso, ele pode ter certeza que o lugar dele está garantido na eternidade com Deus. Estamos chegando então, Carlinhos, no final da nossa videoaula, e deixar com você para você fazer suas conclusões, e já estarei lendo aqui a conclusão e encerrando a nossa... Então, pastor Wallace, eu creio que mediante uma lição dessa aqui, não tem como aceitarmos aí algumas ideologias, até mesmo de teólogo, como a lição cita aqui, né? De meios termos, né? Ah, Deus ele é infinito em misericórdia, Ele vai me livrar do inferno. Ah, eu vou passar um pouco de tempo lá no inferno, mas depois Deus vai me retirar de lá e eu vou pagar os meus pecados lá. Não tem como. Mediante a Bíblia Sagrada, ela é fiel e verdadeira e continua sendo a mesma ontem e hoje, permanecerá para toda a eternidade, e ela é ratificante dizendo que o inferno é real e todos aqueles que desobedecem a Deus vão para este lugar. Então, meus queridos irmãos, que você possa ter uma aula abençoada aí nesse próximo domingo, né? E não tenha medo de dizer que o inferno não é um mito, não é uma criação fantasiosa, mas é um lugar real, um lugar que foi feito primeiramente para o diabo e seus anjos, como já foi dito aqui várias vezes. O inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que se rebelarem contra o Senhor também vão para esse lugar. Deus não manda ninguém para o inferno, eu já disse aqui. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai porque rejeita o plano da salvação. Ele vai porque quer. Rejeitando o plano da salvação, ele automaticamente está aceitando o caminho do inferno. Então, que Deus possa nos abençoar. Você que já serve ao Senhor, continue firme, não deixe que esses teólogos liberais da atualidade venham trazer qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus. Você tem aprendido que o inferno é real, o céu é real, e nós precisamos manter uma vida de comunhão com Deus para que possamos, sim, ir morar no céu e jamais irmos para o inferno, lugar de tormento eterno. Que Deus abençoe a sua vida, os seus alunos, a sua igreja, e que tenham todos uma excelente aula neste final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?